Você já ouviu falar em sangue, grupo sanguíneo, transfusão, Conde Drácula? Não? Ou só o Conde Drácula? Você sabe como tudo isso funciona? Pois é, se você ficou curioso e ainda precisa aprender o conteúdo para avaliação, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Então, para iniciar nossa aula, vamos diretamente para o nosso eixo temático, que seria a transmissão da vida, manipulação gênica e ética. E os objetivos relacionar a transmissão de caracteres com a diversidade dos seres vivos e a manutenção das espécies. Especificamente, o que a gente vai estudar hoje seria o quê? Os grupos sanguíneos do sistema BO mais o fator RH. Isso é um tipo de alelo múltiplo, né? Ou alelos múltiplos. Sendo que o sangue também tem uma codominância, um fator de codominância que a gente vai ver à frente. Tudo começa com a Constituição, mas antes de falar da Constituição, a gente precisa falar de Karl Landsteiner, porque foi através dos experimentos dele que hoje a gente conhece o sistema BO, né? Ou seja, os grupos sanguíneos A, B, AB e O. O sangue está dividido em duas partes, tá? Que seria o plasma, né? E que seria a parte celular mais os fragmentos celulares, vamos dizer assim. Então, primeiro a gente tem os glóbulos vermelhos, né? Que no caso aqui eu vou mostrar bem claramente que tem as proteínas nas hemácias. Nesse glóbulo vermelho, nas hemácias, existem os aglutinogênios. Essa aqui é uma placa que identifica que sangue a pessoa tem. É como se fosse uma marca mesmo, como se fosse uma plaquinha. Olha, eu sou sangue A, olha, eu sou sangue B. Então guarde bem que nas hemácias, as hemácias é que possuem essa placa de identificação chamada de aglutinogênio. Então toda vez que você vê seu sangue, né, cortou o dedinho aí, lembre-se que naquela parte vermelha existem as hemácias, e nas hemácias existe esse antígeno, que é um aglutinogênio, certo? No plasma existe anticorpos. Esses anticorpos são chamados de aglutininas, né? É uma chamada de reação com aglutinina. Já na frente a gente vai entender qual é a dessa aglutinina. Mas primeiro a gente vai falar da composição deles, tá? O sangue em si é composto por 55% de plasma, que seria a parte líquida, né? E os outros 45% formado por células, né? E as plaquetas. Essas plaquetas são fragmentos de células, né? Na realidade são chamados de trombócitos. Os trombócitos é que vão originar essas plaquetas. E isso está ligado à coagulação do sangue, enfim. Por enquanto não tem importância para a gente na genética, tá? O que acontece? Vamos entender a reação e como a gente está falando da genética, a gente tem que entender como é que funciona tudo isso. Guarde bem. Lembra do genótipo e do fenótipo? Vamos lá. Uma pessoa, vou começar pelo sangue A, tá? Uma pessoa de sangue A, nas hemácias, que seriam os glóbulos vermelhos, existem os aglutinogênios, ou o aglutinogênio específico do sangue A, que é A. Então, esse aglutinogênio é chamado de antígeno. Então, nessas hemácias existe um aglutinogênio A. Então, o A é A. Isso eu estou falando nas hemácias. E no plasma? Vamos lá no plasma. O plasma tem um anticorpo anti-B. Anticorpo quem? Anticorpo B. Então, uma camarada que é de sangue A, ele tem um anticorpo para combater sangue B. Ou seja, se um sujeito de sangue A recebe uma transfusão errada com sangue B, os anticorpos vão coagular aquele sangue B, e isso pode coagular aquele sangue B, e isso pode vir a ocasionar a morte do sujeito. Morreu. Vamos para o sangue B. O sangue B, ele tem nos seus glóbulos vermelhos, lá nas hemácias, um aglutinogênio B, está escrito, é a plaquinha de identificação. E no plasma do camarada de sangue B, ele tem o anti-A, ele odeia o A. Ou seja, um camarada de sangue B recebeu sangue A, o anticorpo anti-A vai lá e vai coagular o sangue do sujeito e ele vai morrer.
Já o sangue AB é interessante. O sangue AB tem tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B. Porém, ele não tem nenhum tipo de anticorpo. Olha que legal. Então quer dizer que o A e o B pode receber sangue A? Pode, porque não tem anticorpo. Pode receber sangue B? Pode, ele não tem anticorpo. Pode receber sangue O? Pode, não tem nenhum anticorpo. Ué, então o AB é um receptor universal? Justamente, ele é um receptor universal. E o sangue O? Vamos lá. O que é que identifica o sangue? Não são os aglutinogênios presentes nas hemácias? Cadê ele aqui? Então o sangue O não tem nada que o identifique, né? Nas hemácias não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Então quer dizer que se eu do camarada doar sangue O para o camarada que é sangue B, ele só tem anticorpo anti-A. Vai acontecer alguma coisa com ele? Não. Ah, e se o A receber O? Também não vai acontecer, porque só tem anti-B. E se fosse AB? AB também não adianta, porque não tem nenhum tipo de anticorpo. Ué, então peraí. Então o O é doador universal? Menino esperto. O O é doador universal e o AB é receptor universal. Só que o O tem um problema. Ele não tem nenhum aglutinogênio, nada que identifique. Porém, ele tem os dois anticorpos. Quer dizer que se o sangue O receber sangue B, o que vai acontecer? O anti-B vai lá e vai coagular esse sangue. Ah, mas se ele receber A, o anti-A vai lá e vai arrebentar com ele. E se ele receber AB? Ele é anti-A e anti-B. Rodou também, filho. Poxa, então o O faz o quê? O O só recebe dele mesmo. Vamos passar para frente aqui que você vai entender direitinho. Antes, se você tiver tempo, dê uma olhada nesse link, porque ele vai te levar para um teste, né, sanguíneo. É interessante que você veja isso aqui, tá? Está presente na folha que já foi enviado para vocês. Mas vamos para o esquema. Então, para o sangue. O doador universal, como a gente já viu, é o O. Então, o sangue O vai doar para ele mesmo, vai doar para o AB, vai doar para o A e vai doar para o B. Por que o O pode doar para todo mundo? Porque não tem nada que o identifique. O O entra no AB, o AB fica caçando o O aqui, cadê? Não tem. Não é? E aí o A pode doar para o AB, o B pode doar para o AB. Então, o O, doador universal. E o A? O A só doa para ele mesmo e para o AB. E o B? O B só doa para ele mesmo e para o AB. Então, peraí. Então, quer dizer que o AB é um receptor universal. Ele recebe de todo mundo. Porém, ele só pode doar para ele mesmo. O, doador universal. AB, receptor universal. E vamos para a herança em si, né? Na genética em si. Vamos falar de genótipo e fenótipo. O que acontece? A gente utiliza as letras I, né? Aliás, a letra I para poder identificar o sangue. Então, vamos imaginar o sangue A. O sangue A ele pode ser homozigoto, isão A e isão A. Ou ele pode ser heterozigoto com sangue, com esse outro aqui, com esse zinho, que eu vou falar já, que é o sangue O. Então, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. E o sangue B? Sangue B também pode ser homozigoto ou heterozigoto com esse zinho. O izinho significa sangue O. Então, quer dizer que se você já entendeu que as letras minúsculas significam que o camarada ele é homozigoto recessivo, isso significa que o camarada está enrolado, né? Porque ele é izinho. Tá? E o AB? O AB é o caso da codominância. Os dois dominam, tá? Isão A com isão B. Por isso nós estamos falando de alelos múltiplos, porém aqui no caso do AB é uma codominância. Então note bem, tá? Esses genótipos e os fenótipos. Vamos para um exemplo para entender bem. Olha um exemplo clássico. Qual a chance ou qual a probabilidade de uma mulher de sangue A, nesse caso aqui ela é heterozigota com sangue O, casada com um homem de sangue B, também heterozigoto com sangue O, ter um descendente do grupo O. Então, ter um sujeito izinho.
Vamos lá? Vamos colocar o casal? Tá aí o casal, né? A mulher e o homem. E agora a gente vai fazer aquele cruzamento que está todo mundo sabendo. Pega o primeiro da mulher com o primeiro do homem. Vai sair o quê? Isão A e isão B. Sangue AB. Vou pegar o mesmo isão A da mulher com o izinho. Quem manda? O isão ou o izinho? O isão, né? Isão o quê? Isão A. Então, isão A e izinho. Vai sair sangue A. Heterozigoto. E agora a gente pega o segundo da mulher com o primeiro do homem, que vai sair izinho e isão B. Quem manda? Não é o isão? Então, isão B e izinho. Resultado, o camarada vai ser de sangue B, heterozigoto. E por último, e não menos importante, vai sair um izinho, que significa sangue O. Então, vamos para a probabilidade. 25% para cada um deles, né? E isso no total vai ser o quê? Quantos tem sangue A? Quem é que tem só sangue A aqui, ó? Esse tem A com B, então é AB. Esse tem um isão A com izinho. Quem manda? O isão A. Então, 1/4 que é igual a 25%. Guarde bem. Quantos vai ser sangue B? Sangue B pode ser isão B ou isão B izinho. Quantos tem aqui? Somente um. Por isso, 1/4 ou 25%. E a B? A B também só tem um. Igual a 1/4 ou 25%. Por que é 1/4? Porque é 1, 2, 3, 4. Dos 4, somente um é AB. E sangue O, somente quem foi izinho. Quem é izinho aqui? Só esse camaradinha. Por isso, 1/4 ou 25%. Viu como é simples? É igualzinho aqueles cruzamentos anteriores. Vamos para o fator RH agora. O que é o fator RH? O fator RH é para saber se ele é positivo ou negativo. Funciona da mesma forma, tá? Nas hemácias e no plasma. Vamos entender direitinho, no genótipo e no fenótipo. O camarada aqui positivo, a gente vai utilizar R de fator RH, por isso que a gente está usando R. O positivo sempre é dominante, então ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Então Rzão ou Rzinho vai ser positivo. E somente o sujeitinho Rzinho vai ser negativo. Só isso? Nesse caso, eu vou fazer um adendo, porque existe uma doença chamada de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Funciona da seguinte forma. Se a mulher, na primeira gestação, vamos supor que ela seja de sangue negativo, e gere uma criança de sangue positivo, na primeira gestação não vai acontecer nada. Por quê? Porque essa mulher vai criar anticorpos contra o fator RH positivo. Por quê? Porque ela é negativa, quando a criança sai, vai sair sangue da criança, né? E aí a mãe cria anticorpos para combater qualquer sangue positivo. Vamos supor que não aconteça nada, que né, a criança nasce e a mulher não tome nenhuma vacina, nada. Se na segunda gestação ela tiver outra criança positiva, o que vai acontecer com essa criança? Vai ter que fazer uma transfusão de emergência, porque o bicho vai pegar para o lado dela, né? Dela não, da criança. Quando então que vai ter eritroblastose fetal? Somente quando a mulher for negativa e a criança for positiva. Caso contrário, isso não vai acontecer. E se a mãe fosse positiva e tivesse uma criança negativa? Não ia acontecer nada, tá? Não iria acontecer nada. Esse é o mesmo caso, por exemplo, no camarada de O positivo, aliás, de O negativo, recebe sangue O positivo. A primeira vez não vai acontecer nada, mas se na segunda vez ele receber outra vez sangue O positivo, na segunda vez o sangue pode dar encrenca. Tá? Isso é só para exemplificar. Então guarde bem, somente mulheres negativas que tiverem criança de sangue positivo, gestações seguidas. Mas se a primeira criança for positiva na primeira gestação e na segunda for negativa? Não acontece. Mas se for na terceira? Bom, na terceira, se ela não tiver tomado uma vacina para não produzir anticorpos na primeira gestação, vai dar problema. Vamos por um exemplo, tá? Qual a probabilidade de uma mulher de sangue positivo, heterozigota, casada com um homem de sangue também RH, só que aqui é negativo, ter uma criança de sangue positivo? Então, Rzinho com Rzinho. Primeiro da mulher com o primeiro do homem, Rzão. Primeiro da mulher com o segundo do homem, Rzinho. Segundo da mulher com o primeiro do homem, Rzinho. E segundo com o segundo, Rzinho.
a probabilidade continua sendo 25% para cada um. Tá. Só que eu sei que para ser positivo tem que ter um Rzão, né? Então vamos lá. Quantos tem positivo? 3. Esse tem Rzão, esse e esse. Cada um vale 25? Vale 25 mais 25, 50 mais 25, 75% ou 3 do total de 4. E quantos vão ser negativos? Apenas esse Rzinho vai ser negativo. Então, 1/4 ou 25%. É bem simples, gente. Basta fazer as atividades, né, e simplesmente fazer o cruzamento. Na próxima aula nós vamos fazer uma revisão já usando a regra do E, porque a gente vai ver tanto o sangue, né, o fator RH, mais o grupo sanguíneo. E assim terminamos a nossa explicação sobre alelos múltiplos, né, especificamente sobre o sangue. Se você assistiu o vídeo até o final, deixe o seu nome no comentário para que ele vá lá para a chamada, depois eu apago esse nome, né? Não deixe de fazer as atividades. Te encontro no próximo conteúdo. Até mais!